6. Ele veio jogar as cinzas da mãe no Rio do Ouro. Jorge entrou na minha vida no momento em que ouvi essa frase. Quem disse? Foi Fátima, irmã de Florice. Explicava que ele avisou que viria para deixar as cinzas da mãe no Rio do Ouro e ficaria uns dias. E isso foi para todos uma surpresa muito feliz. Eu não o vi nessa hora. O nome dele chegou antes, sonoro, gostoso de dizer. Jorge. Perguntaram se ele estava bem. Parecia que sim, sempre foi forte, mas sentia muito a falta da mãezinha. Ele chegaria logo. Foi buscar o carro na frente da rodoviária, assim ficaria mais fácil levar as bagagens. Depois soube que era o Rio Douro. Claro, mas na hora escutei um pouco diferente. Compreendi essa frase no meio de uma confusão de vozes na chegada a Braga. Quando falavam rápido, eu não entendia nada do português deles. Nada mesmo. Todos ao mesmo tempo era uma massa de vozes. Uma palavra ou outra saltava. Desisti de compreender. Ocupei meu tempo carregando as malas e bolsas que levamos com presentes, roupas, comidas, coisas, todos se abraçando e com tanto a dizer, e eu, atordoada por tudo, tentava ser útil e silenciosa para disfarçar meu desentendimento. Não sabia que eram trigêmeas. 3 Florices abraçadas idênticas, vestidas com os mesmos tons de sobriedade, mas diferentes nos detalhes. Reagiram ao encontro com choro ou riso. Nisso variavam, mas eram iguais e falavam ao mesmo tempo. Maria Florice, Maria de Fátima, Maria de Lourdes. Estavam juntas de novo para comemorar os 70 anos de suas vidas. Cada uma viveu 70. Eram então 210 anos. Faziam a conta o tempo todo, gostavam de comparar quem fez mais isso ou aquilo, riam das próprias asneiras. A casa para onde iríamos era o lugar onde nasceram e viveram com os pais. Florice e Lourdes mudaram por causa dos trabalhos dos maridos, mas Fátima quis ficar. Sempre quis estar em Amoim, cuidar de tudo, limpar as lápides dos familiares no cemitério, aguardiando os mortos. Falavam rápido, aos sobressaltos, até que Jorge chegou. Veio dirigindo a carrinha de Aboim até Braga para nos buscar. Caberíamos todos. E ele está aqui? Sim, veio jogar as cinzas de mãe no Rio do Ouro. Essa foi a sequência exata do diálogo entre eles. Acho importante falar tudo sobre Jorge a partir de agora. A entrada dele na minha vida transforma muitas coisas. E é por causa dele que estás aqui? Sim, porque ele sabia do seu trabalho. Poucos sabem, não é? Poucos, sim. Preciso dos clientes, mas não sou fácil de encontrar. Tenho de mudar sempre de lugar para que não me encontrem. Não é uma vida fácil. Continua, Aparecida. Já temos de encerrar a entrevista de hoje, mas preciso saber sobre Jorge. Pois esse dia da chegada pareceu durar umas 40 horas de tão intenso. Só percebo agora que preciso recontar. No caminho, Florice me avisou que Fátima era a mais interessada nos ressurrectos. Olhou para mim pela primeira vez, perguntando qual seria meu nome. Afinal, porque sabia que cheguei sem nada. Aparecida, como combinamos. Florice respondeu por mim. Eu sei, mas já a menina precisa de um sobrenome. Acho que pode ser Reis. Aparecida dos Reis, que tal?
Se gostam, está bem, pois foi assim que ficou registrado no caderno da prefeitura. Já está lá seu nome como voluntária no projeto dos bordados minhotos. Não pediram documentos. Eu mesma anotei. Fátima é mesmo engraçada. Foi Lourdes quem disse. Ela arranja tudo como quer. Faz de conta que está pedindo uma opinião e segue do jeito que acha certo de qualquer forma. Sempre foi assim. Florice era uma mulher de pensamento prático, concreto, uma dona de casa impecável, maternal, cuidadosa, legado de uma vida como enfermeira. Fátima era conectada com o mundo, com as causas ao seu redor, não gostava de cuidar da casa, queria estar sempre cercada de pessoas e de movimento. Lourdes, um amor de criatura. Distraída, filósofa, batizou a fábrica de vinhos do marido com o nome Beijos de Beber. Uma mulher com a cabeça constantemente acima das nuvens, lendo, pensando. Já eu não tive tempo de pensar, de dizer sim ou não, perguntar o que é isso de bordado minhoto. Já estava decidido que essa seria a minha ocupação em Aboim, além de ajudar Fátima com a vida na casa, no alto de uma colina, naquela vila de poucas casas e de frio lancinante. Isso tudo foi tratado na estrada entre Braga e Aboim. Fui comunicada. Queria chamar Dona Fátima, por respeito, mas ela não me permitiu. Quando o cansaço calou a todas por um tempo, fez-se silêncio e pude ver o minho pela janela. Na frente de todas as moradas havia uma construção alta, comprida e estreita, com uma cruz em cima, e cheguei a achar que eram túmulos. Perguntei por que enterravam as pessoas assim, no jardim, na frente de casa. Pareceu piada. São espigueiros, menina! Nada trágico ou dramático, apenas espigueiros onde se armazenam cereais. Claro que a resposta foi de Fátima. Riram de mim, da minha primeira vez no ninho, desconhecendo tudo. Jorge tentou ser discreto, mas também riu e olhou pelo retrovisor. Era jovem, usava óculos escuros, não pude ver direito o seu rosto, mas vi seu tamanho, um homem que ocupava todo o espaço, as mãos firmes na direção do carro, as pernas, olhei o que pude, tentei ser discreta, mas tempos depois ele disse que percebeu que eu esticava o pescoço. Ele nos deixou em casa e teria de resolver algo com urgência. Não pude ver direito. Só consegui ter um pouco de paz à noite antes do jantar. Quando chegamos à casa, levamos muitas horas descarregando todas as bagagens, fazendo comida para mais tarde e logo entrei na rotina porque isso era mais fácil do que tentar convencer ou entender qualquer coisa. Arrumei a mesa para 6 pessoas sem fazer as contas porque assim mandaram. Ocupava-me com o leve trás de pratos e taças, mais vinho, até soar a campainha com a chegada do 6º convidado que faltava. Era Jorge, com 3 ramalhetes de flores e uma cestinha de queijos e geleias. Não trouxe vinho, como manda o costume português, porque sei que nessa casa só se toma beijos de beber. Ele disse, sendo coberto de abraços por todos. Só então reparei que era este o nome de todas as garrafas de vinho da casa, as vazias e as 2 caixas cheias. Beijos de beber. Apresentaram-me como Aparecida enquanto eu estava na cozinha lavando copos e taças. Florice falou que me desenterraram em Almofala e me assustei. Derrubei uma taça e quebrei dentro da pia. Não esperava esse assunto. Fernando explicou que poderíamos falar dos ressurrectos naturalmente enquanto estivéssemos a sós. A família e eu. Jorge é da família e disse que não valia a pena sofrer por aquele enigma imenso de ressurgir em outra terra. Não tem muito o que remoer sobre isso, é assim. A mãe de Jorge era a prima das Marias, sabiam de tudo. Quando por fim nos sentamos para jantar, o assunto era a minha vida.
As duas irmãs já sabiam dos detalhes que eu falava desde o primeiro dia, que não tinha nenhuma memória além dos sonhos, da reação emocional ao sino e ao mar, das pistas esparsas que guardo sobre mim. Minha esperança era de que Fátima tivesse alguma informação sobre o que eu poderia fazer para me salvar, mas minha ausência total de lembranças também a espantava. Sua opinião sobre os ressurrectos era muito prática e concreta. Era preciso levantar e seguir até que alguma verdade fosse revelada. Sem jamais parar a vida, porque tudo acontecera por um esforço do destino para que eu pudesse continuar vivendo. Há o destino, mas há a vontade, ela disse. Morrer teria sido mais fácil que atravessar um túnel de terra. Há um motivo para que esta sua vida prossiga. Em geral, vocês todos se lembram de tudo. Em algum momento, as coisas começam a voltar, pouco a pouco, nos sonhos, depois um jorro de lembranças. Os nomes das pessoas, dos lugares, costuma ser assim, mas sua porta está fechada. A porta de sua memória não abre daqui. É preciso ter paciência, retomar a vida de outro jeito. Fátima falava disso enquanto passava um pedaço de pão no azeite e enchia a taça de alguém, como se quase morrer, nascer de novo, sair da terra, não fosse coisa de sofrer ou de ter angústia. Quando comecei a perguntar o motivo, a razão de tudo, o sentido de estar ali sem lembrar, sendo alguém que perdeu o poder sobre a própria vida, vi o quanto Fátima é uma mulher menos paciente que a irmã. Interpretou como se me queixasse deles e me disse que eu deveria agradecer porque estava sendo acolhida em uma família onde eu poderia caber. Um dia, se merecesse fazer parte, se aprendesse que o destino é forjado pela faca do segredo, que há golpes e erros e que para todo corte há uma cura. Jorge olhou assustado para mim, adivinhando o meu constrangimento. Foi a primeira vez que cruzamos olhares. Eu tinha a mesma vontade de chorar, mas de raiva, não de tristeza. Vontade de responder, de dizer desaforos, mas não podia, e no mais, ela tinha toda a razão. Daquele ponto da minha vida, ela disse, ou eu aceitava as mãos que me tiraram do buraco, moldando meus meses iniciais a uma nova modalidade de vida, ou saía rumo ao nada. Existem ressurrectos por todos os lados e poucos tiveram a minha sorte. Muitos estão no meio das ruas contando alto de onde vieram sem que ninguém acredite, sem que ninguém diga para onde ir. Emendou, lembrando da matéria de jornal que leu sobre um pedinte em Istambul que explicava em francês sua história, de como apareceu na Turquia sem fazer ideia do que o levou até lá, mostrava o buraco de onde saiu, virou atração pela loucura, coitado. Cada palavra era um golpe seco, uma sinceridade dolorosa, a dor da verdade da minha condição, sem nenhum alívio ou disfarce, sem camadas, a verdade crua de que estou perdida no século, no tempo, no vácuo de uma existência sem nome, essa coisa que nos faz gente, eu não tinha, a ideia de pátria, de ser parte da história, eu não tinha. Ainda não tenho. Era preciso aguardar mais um pouco, confiar na possível benevolência do destino. Até lá, eu seria Aparecida dos Reis, disse Lourdes, tentando acalmar os ânimos, levantando um brinde a mim. Era a mais silenciosa das três, mas agiu com muita sensibilidade para que mudássemos o assunto. Depois brindamos ao aniversário delas. Contaram que isso aconteceu, o nascimento de 3 meninas, porque sua mãe via sempre 3 andorinhas pousadas no galho de uma árvore do jardim de sua família quando estava grávida. Era este o bordado de um pano colorido em cima da lareira emoldurado. Relembravam as histórias da infância. Algumas coisas eu não entendia. Quando falavam todas ao mesmo tempo, a conversa virava uma massa de sons confusos. E o Jorge?
Como está levando vida? Enfim, um pequeno vale de silêncio para que Jorge pudesse falar de Catarina, sua mãe. Ele me olhou. Disse que achava por bem me explicar, se apresentar a mim, aquele homem todo, de voz grave, adocicado pela gentileza. Desde o começo notei sua atenção comigo, uma curiosidade impossível de disfarçar. Sua mãe era prima das três, cresceram juntas em Aboim até que ela foi estudar em Coimbra. Casou-se com o diplomata moçambicano e mudaram para a África, onde Jorge nasceu e cresceu até vir estudar em Lisboa. Catarina ficou na ilha de Moçambique. Entendi sua história enquanto ele falava do pedido da mãe, dos lugares onde deveria jogar as suas cinzas. O primeiro era em Aboim, na casa onde tinha nascido. O segundo, no Rio Douro. O terceiro era mesmo na ilha de Moçambique, diante da capela de Nossa Senhora do Baluarte. Jorge tinha o mundo inteiro dentro dele. Seus tataravós eram macuas e, mesmo não tendo sido criado com eles, entendia da religião dos antepassados. Esse era o tema do seu doutorado, a história dos macuas. Não tenho data certa para voltar. Estou arrumando casinha para escrever minha tese aqui em Aboim. Preciso desse tempo de solidão. Fernando quis saber sobre a tese e assim começou um passeio pela mente de Jorge, nos guiando pelo mundo inteiro, falando não só dos macuas, mas de lugares que conheceu, das coisas que viveu com seus pais e sozinho, das suas viagens por todo o continente africano, das lembranças da mãe, da sua adoção, das iguarias estranhas que comeu e bebeu, da vontade de abrir a cabeça para o total, sempre olhando para mim, para todos. Eu não estava entendendo muito bem. De vez em quando eu levantava, pegava um prato, levava uma taça, trazia uma garrafa, mas uma fase ficou marcada para mim. O barco de cada um está em seu próprio peito. Era um provérbio macua. Aceitei o vinho, o beijos de beber. Fiquei tonta rapidamente. Aceitei receber aquela noite como um alívio. Sabia que dali em diante tudo iria mudar. Jorge tomou conta da casa aos poucos, sua voz encheu os espaços. Elas o adoravam como se ainda fosse um menino. Ele as reverenciava como se fossem a marca de vida de sua mãe, respeitava Fernando com um brilho nos olhos e eu participava de um encontro daqueles destinos. Até que Jorge começou a falar comigo de novo. Eu conheço o Brasil, Aparecida. Estive no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ela não lembra de nada, pobrezinha, nem adianta. Lourdes apressou-se em me salvar, um pouco bêbada. Sim, uma ressurrecta. Lembro do dia em que avisaram da sua chegada. Vocês lembram? Jorge disse. A chegada de Aparecida? Avisaram a quem? Ao senhor Afonso, seu pai. Não disseram o nome, mas ela. Acho que eu tinha uns 10 anos quando estive aqui de férias com meus pais. Chegou um homem, sentaram-se ali no sofá. Já se conheciam, parece que por carta. Deu a notícia de morte de uma pessoa e depois disse que trazia um outro recado, que uma mulher brasileira surgiria na família alguns anos adiante. Foi uma previsão bem adiantada, pois Cida chegou 25 anos depois. Seria a última ressurrecta, a primeira mulher, e com ela terminaria a missão de vocês. E o senhor Afonso levantou as mãos para o céu, assim dando graças. Não sei se havia mais algum detalhe. A senhora se lembra, dona Fátima? Nunca tinha ouvido falar disso. Vocês sabiam? Chegando a Lisboa, vou procurar na caderneta de meu pai. Ele tomava nota de tudo.
Há uma parte em que escreveu muitas coisas que conversava sobre os ressurrectos, mas nunca li. A caligrafia é muito atrapalhada, mas justo a mim ele confiou o caderno. Florice respondeu: E justo para a senhora chegou Aparecida. Jorge sorriu. Jorge e seu conhecimento, sua presença no dia do anúncio da minha chegada, ele e sua memória, sua seriedade e gentileza, era a primeira chave das descobertas que eu precisaria fazer a partir de então. Disfarcei a angústia, apressando a limpeza dos pratos que já estavam na pia. Pedi licença para começar a arrumar as coisas. Eu sentia a obrigação de colaborar. Todos perceberam, é claro, mudaram de assunto. Combinamos o dia seguinte, a reunião seria às 2 da tarde. Não sei que reunião era essa, mas meu nome estava lá e eu deveria ir. Precisávamos dormir. Todos levaram as coisas para a cozinha, arrumamos depressa o que foi possível. 12 mãos cuidam bem de uma casa. Jorge foi embora depois de abraçar a todos e acenar de longe para mim. Um quarto só meu, o mais alto, todo em madeira, miúdo, o mínimo para viver. Adormeci rapidamente de tanto cansaço e consegui sonhar. O primeiro sonho em Aboim da Nóbrega me despertou no meio da madrugada. Uma missa parecida que ouvi na Igreja dos Mártires, não tão tranquila, não tão em ordem, havia uma confusão. As badaladas do sino, alguma coisa aconteceu. Fora da igreja as pessoas se arrumavam em círculo. Anotei no livro das visões que talvez meu corpo não fosse cristão. Constantemente tocava uma música na minha cabeça, mas eu não reconhecia as palavras, só a melodia que relembrei por inteiro. Cantei para adormecer de novo, chamar a calma, chamar o vento, chamar qualquer coisa que me desse esperança. Não consegui mais dormir depois do sonho porque pensava em Jorge, no pequeno baú de cinzas de sua mãe que ele carregava, na missão de jogar parte a parte em vários lugares, refazendo o trajeto do seu amor. A voz de Jorge estava espalhada por toda a extensão da minha cabeça vazia, desocupada de memórias, tudo só para ele, só para os detalhes do seu corpo, as mãos, o porte de caçador. De repente, meus pensamentos já eram outros, esquecidos ressurrectos dos sonhos. Só tinha para mim o eco daquela voz, as palavras macua. Moçambique, o sotaque dele, seu olhar pousava em mim com atenção. Ele me enxergou a noite inteira. Paixão e feitiçaria são obras do mesmo fogo. Sete. Não é raro que um idoso morra sozinho em sua casa nas montanhas e seu cadáver seja descoberto semanas depois, sentado na cadeira diante de uma mesa de jantar bem posta ou na cadeira de balanço, assistindo a uma televisão que desliga pela falta de pagamento de luz, acompanhado dos corpos mortos dos cachorros ou dos gatos de estimação, fiéis até o último dia. Morrem de frio, pobrezinhos, às vezes de fome ou chamados pela misericórdia divina. A existência dos velhos pode ser muito solitária por causa do abandono das famílias. Não se pode chamar os parentes à força. O amor é algo que não se cobra. E eu convidei vocês aqui e fiz vossos cadastros no projeto porque encontrei um jeito de ajudar essas pessoas quando a luz da vida está prestes a apagar. Fátima falou isso tudo diante de um círculo de mulheres atentas, algumas mais velhas vestidas de preto com lenços na cabeça.
Outras moças bem jovens, talvez da minha idade. Seja lá qual for, mas parecíamos na pele, no corpo, na energia. Éramos 16. Ao mesmo tempo, temos nestas casas baús cheios de preciosidades. O nosso bordado minhoto. Eles contam a história da vida dessas mulheres. O Minho é um dos pedaços de Portugal que mais lhe trouxe belezas. O coração de Viana, o glinho de Barcelos e os lenços dos namorados. Isso ela disse, olhando para mim, a estrangeira. A tradição está se perdendo nestes baús esquecidos. Quem sabe o que os herdeiros fazem? Jogam fora, talvez? A juventude não conhece a tradição dos lenços. A ideia do projeto era que nós, os participantes, fôssemos regularmente de casa em casa visitando as pessoas. Quando fizéssemos as visitas, diríamos que estamos em busca dos lenços dos namorados. Se não há nenhum escondido em um baú velho, um guarda-roupa no porão, qualquer armário antigo. Explicaríamos que vamos fotografar para copiar, enquanto faríamos também um levantamento da situação das pessoas em suas casas para ajudar, ganhar confiança aos poucos, chegar perto devagarzinho. Eu não sabia o que eram os tais lenços dos namorados até que Fernando explicou na hora do almoço. As moças de antigamente não podiam estudar, passavam o dia cuidando dos afazeres de casa, do pastoreio dos bichos e aprendiam a bordar como parte das coisas básicas da vida. Nas horas vagas de noite, elas faziam os seus bordados em fronhas, lençóis, toalhas, mas também bordavam às escondidas quando o amor chegava. Era hora de sonhar, de pensar nos desejos de carinho, de aliviar o coração. Os lenços eram objetos preciosos porque continham um pequeno poema que declarava o amor. Levavam meses bordando à luz de velas, escolhendo os desenhos, os versos, quase sempre galaico-português, porque ali já era quase outro país. O norte de Portugal já faz fronteira com Espanha e por isso mistura de idiomas na poesia dos lencinhos. Depois de fazer tudo, elas criavam coragem e entregavam o lenço na missa de domingo. Esperariam até o domingo seguinte para saber a resposta. Se o rapazinho exibisse seu pedido de amor no bolso da blusa ou da calça, estava aceito. Se não gostasse da menina, poderia apenas devolver com uma mesura, mas alguns assoavam o nariz, pisavam em cima e tal humilhação era difícil de superar. Havia uma moça chamada Rita, ele contou, que ao ver seu lenço pisado e cheio de catarro, decidiu ser freira. Eu conheço a tradição dos lenços Aparecida. Eu sou bom conhecedor de mapas. Podes resumir essa parte? Não estou falando de mapas, Sr. Félix. Explicaste que Portugal faz fronteira com Espanha. Para mim é quase ofensa. Não quis ofender. Aparecida, por favor, continua. Vou tentar ser mais direta. Não revire os olhos. Vou tentar. Tenha paciência. Começamos os trabalhos de subida às montanhas no dia seguinte. Da sala de reuniões lotadas, só 11 aceitaram o trabalho. Jorge seria o motorista. Fizemos uma escala de visitas e selecionaram para mim uma aldeia chamada Andorinha. Seria dali a 10 dias, mas eu não esqueci a história do bordado, dos lenços, nem da ideia de ir até lá sozinha com Jorge. 10 dias era muito tempo. Nessa noite da reunião,
sonhei que bordava um casal de cavalos marinhos. Era um pano branco e eu quase concluí essa cena, um diante do outro. Durante esses dias, eu ajudava na rotina doméstica, na limpeza, enquanto Fátima, Florícia e Lourdes cozinhavam. Jorge e Fernando saíam, faziam compras, cuidavam de pequenos ajustes da casa. Aprendi coisas novas, as comidas típicas, e sempre jantávamos juntos. Jorge, inclusive, tomando os beijos de beber. A fábrica de vinhos é de Lourdes, fica no Alentejo. Quase todos os anos, o prêmio de melhor vinho alentejano, e eu não consigo até hoje gostar de outro. Aprendi o nome das uvas, inclusive, para sempre tentar tomar o vinho mais perto dessa perfeição. Quais são? Aragonês, Trincadeira, Alicante e Boucher. Boas uvas. Foi um teste? De forma nenhuma. Curiosidade do meu trabalho somente. Eu conheço esse vinho. Podes seguir? Está cada vez mais arrastado, detalhado. Não tens nada de lembrança do passado esses dias? Só a feitiçaria de Jorge? Desculpe, desviei o assunto. Terei mais cuidado. Fui com Jorge a Andorinha, uma vila de 7 casas feitas de pedras enormes, e estávamos buscando a casa de Dona Anabela. Era conhecida de Fátima, sabia que ela morava sozinha, vivia com dificuldades e por isso nos mandou até lá. Explicamos muito rapidamente o propósito da visita, que procurávamos bordados, lenços dos namorados, mas era coisa rápida, porque tínhamos que voltar antes de escurecer e a descida exigia mais cuidado. Ela não respondeu sim ou não à pergunta sobre os lenços. Pediu que entrássemos e disse que iria buscar um chá com pão de milho que tinha feito um pouco antes da nossa chegada. Era um chá de tilha, claro, só bebem isso por aqui. Quando nos serviu, levantou-se de novo e voltou com um lenço nas mãos. Fátima mandou vocês, porque sabe da história deste lencinho. Bordei por exatos 14 dias, o mais rápido que pude para entregar ao Antônio. Eu morava em outra aldeia, cheia de moças e de rapazes, mas ele era meu amor desde sempre e não fui a única a dar-lhe um lenço. Ele já recusara mais de 6 e por isso não contei a ninguém que tentaria, que seria tão corajosa. Pois fui, no domingo seguinte, quando ele saiu da missa com o lenço no bolso. Todo mundo o seguiu para ver quem era a moça. Era eu. E a senhora, como reagiu? Eu já sabia. Fiquei feliz, mas já sabia. Como? No meu peito aqui dentro. Não tinha nenhuma dúvida. Ele me disse que aceitava, mas que tinha um problema. Estava de viagem para o Brasil. Passaria os 6 meses trabalhando com o tio no Rio de Janeiro e depois voltaria para me buscar. Ainda lembro da voz dele perguntando: Você me espera? E eu disse: Até quando Deus me der dias de vida. Ou ela era muito bonita, ou um verso muito bem escrito. Ou era um amor predestinado, Sr. Félix. O bordado bem delicado em um quadrado branco de linha desenhava uma andorinha com uma chave no bico, flores coloridas e um poema. O meu coração só por ti respira, só a ti adora. E ele voltou, Dona Anabela? Jorge teve a coragem de fazer a pergunta. Claro que sim. 17 anos depois. A senhora esperou 17 anos? Não foi minha promessa. Casamos. Tivemos 2 filhos que moram em Lisboa. Ele tinha esta casa do avô aqui na Andorinha e eu não quero sair daqui porque ele está sepultado ali atrás. Não posso sair nunca.
Já me ofereceram casa, meus filhos tentam de tudo, mas a coisa mais importante que um grande amor? Não há. Dona Anabela começou a chorar e chorou até a nossa despedida. Fiquei arrependida de ter ido. Jorge fotografou o lenço com todos os detalhes. Eu não conseguia falar. Perguntei o que ela fez para aguentar a espera de tantos anos e sua resposta foi apontar para um baú de madeira. Jorge pediu permissão para abrir e fotografar também. Lá estava todo o seu enxoval. Lençóis, fronhas, travesseiros e todos com o mesmo coração florido e o mesmo poema. Naquela noite, sonhei que bordava um lenço como o dela. Não havia versos nem andorinhas ou flores. Bordei somente uma igreja em linha branca com uma torre, só 3 portas, 10 janelas. Quando terminei de bordar, olhei orgulhosa para o meu trabalho e uma ventania começou a soprar barulhenta, arrancando as linhas do tecido, desfazendo a igreja aos poucos e por fim deixou ali apenas a ponta da torre maior. Acordei assustada. Foi o sonho mais vivo de todos. Tu demoras em detalhes que não me são úteis, mas me divertem. Essa Penélope portuguesa deve ser a última das românticas. Foi bom saber que ainda sobram alguns corações de fé. Só preciso saber do que viveste até aqui, das coisas que conseguiste lembrar do passado, os sonhos, o que está no teu caderno. Esse sonho da igreja me parece muito importante, mas já são 10 horas da noite. Peça um pouco de paciência. Nunca contei nada disso para ninguém. Você está me ajudando. Enquanto me escuta, entendo tudo um pouco melhor. Eu gosto de escutar, mas me disseste que tens um prazo para que eu conclua o meu trabalho. Só posso concluir o meu depois de ouvir o teu relato. Tenho prazo sim, o senhor tem razão. Vou ler o caderno hoje. Podemos começar por isso amanhã? O teu prazo, as tuas condições? Talvez eu esteja com medo. Quando falo dos sonhos, fico nervosa. Essa igreja se desfazendo foi o mais perturbador dos pesadelos. Não consigo recriar na cabeça sem sentir desespero. Prefiro falar de Jorge. É claro que estás com medo. Ninguém abandona um passado sem temer. Mas vê, precisamos de objetividade. A partir dessa visita, Dona Anabela, até o dia de hoje, preciso que me digas com clareza todas as lembranças e o que viste por causa dos sonhos. Só assim poderei encerrar as conversas e começar a trabalhar no teu material. Eu os disse a mesma coisa, estou repetindo, mas entenda, vou precisar de tempo para preparar tudo. Nos vemos amanhã. Sobre o caderno, anotei todos os dias os restos de sonhos, nem que fosse uma só frase, palavra, sensação. Alguns reverberavam na cabeça por dias, era como registrar meu avesso a cada vez que anotava um sonho. Nunca houve nenhuma revelação clara mesmo assim. Não perdi as esperanças, escrevi sempre, fiz o que pude. Viver é sempre isso, fazer o que se pode.